Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Este é o segundo módulo do curso de extensão O Brincar e o Jogo na Educação Infantil, referente ao estágio supervisionado em educação infantil. Eu me chamo Andréia Miranda Mota, meu RU é 21 40 558 e eu falo do Polo São Borja, Rio Grande do Sul. Educação e pandemia. Bem, como havíamos falado no primeiro módulo do nosso curso de extensão sobre as dificuldades encontradas por alunos e professores em razão, do distanciamento social, foi então disponibilizado aos acadêmicos dos cursos de licenciatura a possibilidade de fazer o estágio da presente forma. Bom, então hoje o nosso segundo encontro, o tema será o lúdico na educação infantil e a importância do brincar. Lúdico. O que será que é lúdico? Bem, ao observarmos as imagens, vemos crianças brincando de diversas formas. Mas o que será o lúdico e qual a sua importância? O lúdico, ele tem um papel fundamental na educação infantil. Ele é parte integrante da vida infantil e de todo ser humano. É através da ludicidade que a criança começa a desenvolver-se, a ouvir, a respeitar e discordar de opinião, liderando e sendo liderada, na simples forma inocente do brincar. O brincar está presente na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, um documento que norteia a educação no Brasil. E ela nos fala que, além de ser um direito de aprendizagem, o brincar traz vantagens para o desenvolvimento pessoal, cultural e social, beneficiando a saúde mental e facilitando a desenvoltura da criança. Lúdico, adjetivo masculino com sua origem no latim, ludus, relativo a jogo, divertimento e brincadeira. Qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimento ou da brincadeira. Inicialmente, a palavra lúdico significava jogo. Porém, com o passar do tempo e de estudos sobre psicomotricidade, levaram a um entendimento mais profundo sobre o que é o lúdico. Segundo Ferreira, ele traz duas significações para o termo lúdico: relativo a jogo ou divertimento, e que serve para divertir ou dar prazer. O lúdico faz parte da atividade humana, sendo caracterizado por possuir uma função clara, espontânea e satisfatória. Estudos voltados para a prática da ludicidade passaram a levar em consideração as pesquisas em psicomotricidade da criança, deixando de ser considerado apenas o sentido do jogo. O que é psicomotricidade?
psicomotricidade? Psico vem do intelectual, cognitivo e emocional, afetivo, mental e neurológico. Motricidade, por outro lado, quer dizer movimento, ato, ação e gesto. Então, psicomotricidade. Na atividade lúdica, não importa somente o resultado que a atividade se propõe, mas sim a ação e o movimento vivenciado pela criança. É através do brincar que a criança pode se desenvolver sua coordenação motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu raciocínio criativo e sua inteligência. Então, a psicomotricidade, ela visa o equilíbrio e o desenvolvimento motor e intelectual da criança. Contribui para a alfabetização e a aprendizagem. E o desenvolvimento global, físico, afetivo e cognitivo das crianças. A psicomotricidade na educação. Sobretudo, na etapa infantil, contribui ativamente com a formação dos esquemas corporais, estimulando a prática dos movimentos ao longo das fases. Tais estímulos são propostos através de atividades lúdicas. A ludicidade é um importante mecanismo de aprendizagem. Em qualquer nível escolar, porém, está presente com mais regularidade na educação infantil. No momento em que o professor usa métodos com jogos e brincadeiras em suas aulas, ele será capaz de ensinar sem cobranças, o que torna o aprendizado ainda mais prazeroso. O professor de educação infantil deve ter a compreensão de que deve interagir com a criança na brincadeira. Essa participação deve ser pautada na observação das brincadeiras infantil, objetivando oferecer material adequado e espaço que permita o enriquecimento das competências cognitivas. A evolução semântica da palavra lúdico, entretanto, não parou nas suas origens e acompanhou as pesquisas de psicomotricidade. O lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial da psicofisiologia do comportamento humano, de modo que a definição deixou de ser simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica extrapolam as demarcações do brincar espontâneo. Almeida. O brincar é uma ação livre que surge a qualquer hora, iniciada e conduzida pela criança. Dá prazer, não exige como condição um produto final. Relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve habilidades e introduz a criança no mundo imaginatório. Kishimoto. Ainda a autora Kishimoto nos diz: todo período da educação infantil é importante para a introdução das brincadeiras, pela diversidade de formas de conceber o brincar.
Alguns tendem a focalizá-lo como característico dos processos imitativos da criança, dando maior destaque apenas ao período posterior aos 2 anos de idade. O período anterior é visto como preparatório para o aparecimento do lúdico. No entanto, temos a clareza de que a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade. Segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, artigo 9º, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixo norteador as interações e as brincadeiras. O adulto, a criança e o brinquedo. A brincadeira, ela deve ser valorizada e direcionada quando utilizada como instrumento pedagógico. Durante a brincadeira, é importante que o adulto esteja presente e brinque junto com a criança, pois nesse momento a interação faz muita diferença, ou seja, pode contribuir na evolução ou condução da brincadeira. A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento da criança. As atividades lúdicas preparam a criança para o desempenho de papéis social e para a compreensão do funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar suas emoções. Segundo Vygotsky, a brincadeira não é apenas uma dinâmica interna da criança, mas uma atividade dotada de um significado social que necessita de aprendizagem. Brincando, a criança aprende a respeitar, ampliar o relacionamento social e respeitar a si mesmo e ao outro. O lúdico está presente em todas as fases do ser humano. Não é visto somente como uma diversão, pois estimula a inteligência e a criatividade. O pesquisador Frederic Froebel, estudioso do lúdico e do papel da brincadeira no desenvolvimento da criança, refere-se à ludicidade na educação como um ensino deleitado, pois ele propunha com as atividades o desaparecimento da rotina e do cansaço nas escolas. O brincar, então, ele tem papel fundamental no desenvolvimento das crianças. É através dele que se inicia uma relação cognitiva do indivíduo com o mundo, de eventos, coisas, símbolos e pessoas que o rodeiam. Brincadeira é algo natural para as crianças. Por isso, é importante não haver exigências no ensinamento, pois o lúdico é uma metodologia pedagógica
que ensina brincando e tem objetivos, mas nunca cobranças. Benefícios do brincar na educação infantil: desenvolver as habilidades de linguagem quando brincam. Nesse momento, os professores podem incentivar e conversar, perguntando sobre o que estão fazendo e qual o seu objetivo naquela brincadeira. A exposição constante a atividades novas constrói e expande o vocabulário das crianças. Conforme falam sobre o que estão fazendo, praticam o uso da linguagem e aprendem gramática e a construção de frases. Por isso, a importância da mediação do professor. Desenvolvimento cognitivo. Toda brincadeira ajuda a criança a construir uma compreensão de novos conceitos. Através do brincar, elas descobrem o mundo e aprendem coisas novas, como elas funcionam e como elas podem explorar e investigar. Seus cérebros são estimulados e elas desenvolvem constantemente suas habilidades intelectuais, cognitivas, como memória, percepção, resolução de problemas, habilidades de pensamento. Habilidades sociais. É na brincadeira que o indivíduo aprende a socializar, criando regras, cenários e papéis em jogos de fantasia, aprendendo a ter empatia, assertividade e capacidade de seguir a liderança dos outros, aguardar a sua vez e seguir regras. Aprende também a entender as coisas do ponto de vista dos outros e a resolver conflitos de forma independente. Brincadeira de esconde-esconde. Nesta brincadeira, a criança que será o pegador irá procurar os amigos. Ela irá contar, por exemplo, até 20 e irá sair à procura dos amigos. O primeiro a ser pego será o próximo a procurar os outros. Nessa brincadeira, as crianças irão desenvolver habilidades de reflexão e estratégia. Ela também ensina as crianças a calcular riscos na hora de tomar decisões, ter domínio de suas emoções e observar a importância de ser menos impulsivo, pensar antes de agir. Desenvolvimento emocional. Algumas brincadeiras, como vestir fantasias, criar personagens e encenações, são excelentes formas de expressar sentimentos e compreenderem o mundo ao seu redor. As crianças desenvolvem a inteligência emocional quando criam saídas e maneiras adequadas de explorar os sentimentos. Trabalhando os sentimentos. Essa é uma atividade muito legal, para o professor trabalhar com as crianças os sentimentos.
é bem fácil de fazer, né, essa atividade. Você poderá usar cartolina e palitos de picolé para confeccionar as carinhas que irão representar os sentimentos. As carinhas para trabalhar o sentimento ajudam as crianças a identificar e reconhecer e refletir sobre seus sentimentos e emoções. Use no momento da roda de conversa e avaliação da aula. Cada criança escolhe a expressão facial que melhor a representa naquele dia e coloca no espaço pertencente a ela. A intenção é que elas reconheçam o que estão sentindo e expressem isso. E essa também é uma maneira do professor conhecer mais o seu aluno e saber o que ele está sentindo naquele momento. O faz de conta. O faz de conta permite à criança utilizar o seu mundo imaginário para que possa compreender o mundo real que ela está inserida. Ocorre por volta dos 3 anos e vai até os 7 ou 8 anos, ou até mesmo mais. Quando a criança brinca, ela representa papéis. Brincar de ser mãe de uma boneca, de ser uma super-heroína dos desenhos, de ser uma professora, enfim, a criança usa da sua imaginação para representar o mundo em que ela vive. O cuidado e o faz de conta, banho de bonecos. Essa é uma atividade que pode ser realizada em casa ou na escola, por proporcionar um momento de brincadeira e também de cuidado. Com bacias de água, as crianças vão realizar jogos simbólicos que remetem ao cuidado de si e dos outros. Essa atividade é bom para usar com as crianças menores, né? Fazer de conta que está dando um banho na boneca e ali, naquele momento em que ela brinca, né, o professor pode estimular, né, na criança, perguntando para ela, né, o que ela está fazendo, falando para ela da importância de tomar o banho, de cuidar da higiene. Habilidades motoras, finas e grossas. O que será isso? Bom, a coordenação motora é o que ajuda o nosso corpo a se movimentar, se equilibrar e pegar objetos, podendo ser trabalhado com crianças, adultos e também idosos. Habilidades motoras finas. A coordenação motora fina é responsável pela movimentação de órgãos, como as mãos e os pés. Está relacionada com habilidades como bater palmas, desenhar, escrever, pintar e recortar. Brincadeira, pescaria de tampinha. Você irá pegar uma bacia, né, aonde você irá colocar a água. Você também irá usar tampinhas de garrafa coloridas e poderá dar para a criança uma cor
colher, né, ou palitinhos, para que ela então exercite, né, sua coordenação motora pegando as tampinhas da bacia. Brincadeira pescaria de tampinha. No que ela ajuda na criança? Ela ajuda no desenvolvimento da coordenação motora fina. Estimula a contagem, conceitos matemáticos, porque no momento que a criança for tirando as tampinhas, né, da bacia, ela pode ir contando. Também poderá trabalhar as cores de forma divertida e prazerosa. Por exemplo, tirei uma tampinha azul, 3 tampinhas vermelhas, né? 4 tampinhas pretas, por exemplo. Para realizar essa atividade, né, o que você vai usar? Uma bacia, né, algum recipiente grande que você possa colocar água, tampinhas de garrafa de cores variadas, uma peneira ou uma colher, palitos de picolé ou qualquer coisa que sirva para pescar as tampinhas. Lembrando que tudo que é atividade que você for fazer com os pequenos, sempre tem que ter a participação de um adulto, né? Ou um professor, ou o pai, ou a mãe. Aprendendo a contar com discos e prendedores. Bom, nessa atividade, a criança vai aprender o quê? A relacionar o número e o numeral, para aprender de modo lúdico, prendendo a quantidade certinha em cada disco. Você poderá fazer um disco, né, recortando um círculo em uma cartolina ou usar pratinhos plásticos. Você irá desenhar um número nesse círculo, né, e dará para as crianças prendedores e ajudará eles, né, a colocar a quantidade de prendedores em cada pratinho com seu respectivo número. Outra atividade também usando prendedores, desta vez com as cores. Trabalhar habilidades cognitivas, como concentração, atenção, sequência, percepção, coordenação motora fina e as cores. É importante que os pegadores estejam em boas condições e não desmontem. A atividade precisa de uma supervisão de um adulto. Como eu disse, tudo que atividade que vocês forem fazer com os pequenos, é muito importante a participação de um adulto ou do professor, até mesmo, né, para que a atividade ela tenha o objetivo que ela se propõe, né? Porque no momento que o professor ou que o pai e a mãe estiver junto com a criança, ela estimulará, né, essa criança a aprender, né, com aquela brincadeira que ela está fazendo. Habilidades motoras grossas. Quando corremos, andamos e praticamos atividades físicas, estamos utilizando a coordenação motora grossa. Na educação infantil, podemos realizar atividades recreativas, como pular corda, correr, pular amarelinha e outras diversas brincadeiras ao ar livre e atividades recreativas externas à sala de aula.
Brincadeiras tradicionais, como esconde-esconde, amarelinha, incentivam a socialização e o desenvolvimento de diferentes capacidades, como coordenação motora, criatividade e comunicação. Tudo isso sem depender de muitos recursos, nem de brinquedos caros ou de tecnologia. Amarelinha. O que a brincadeira de amarelinha desenvolve nas crianças? Ela desenvolve o equilíbrio, a sequência numérica e da escrita do número, ajuda, né, a compreender e seguir regras propostas do jogo e estimula a pensar em diferentes percursos e estratégias durante o jogo. Primeiramente, então, você desenha um jogo, né, amarelinha no chão. Existem diversas formas que você pode fazer esse desenho. Aqui eu trago algumas delas. Escreve os números de 1 a 10, né? Depois que está pronto o desenho, as crianças primeiramente jogam uma pedra em um número e em seguida pula sem pisar nesse número em que a pedra caiu, até chegar ao fim do jogo. E depois volta pulando novamente e pega a pedra, sem pisar na casa em que ela está. Entrega então a pedra para o seu colega para que ele jogue também. Atividade motora grossa. O objetivo dessa atividade: auxiliar na aprendizagem através do lúdico, estimular a atenção, concentração e equilíbrio. Essa atividade também é muito fácil de fazer. Você vai precisar de uma tampa de uma caixa, né? Uma bolinha e fazer um círculo no centro dessa tampa, aonde você irá recortar e colocará a bolinha e vai dar para a criança para que ela então mexa essa tampa de uma forma que essa bolinha caia naquele círculo ali. Pular corda. Outra brincadeira bem tradicional, né? Ela pode ser brincada em grupo ou individual. Pular corda desenvolve a coordenação motora, a noção de espaço, ritmo, equilíbrio e proporciona a interação com outras crianças, ensinando elas a viver em grupo. Outra atividade muito boa para desenvolver a coordenação das crianças. Pegue as bolinhas. Desenvolve a agilidade, a persistência e a coordenação olho-mão. A atenção. Você colocará uma bacia com água e com bolinhas e colocará a criança, né, sentada próximo dessa bacia e mostrará para ela, né, como que ela pode fazer para pegar e tirar a bolinha da bacia de água usando os pés. Solução de problemas. Ao brincar, a criança enfrenta desafios e resolve problemas. Seja uma torre de blocos que não para de cair ou uma cor de tinta que está faltando e precisa ser misturada.
seja qual for o desafio, brincar ajuda a encontrar soluções para os problemas que surgem de forma divertida. Habilidades matemáticas. Momento em que os conceitos básicos são introduzidos para as crianças. É na educação infantil. Experiências significativas são oferecidas na pré-escola. As crianças terão mais facilidade em aprender conceitos matemáticos. Então, olhem só a importância de trabalhar conceitos matemáticos desde lá o bebê, né? A criança em todas as etapas, né, da educação infantil. As crianças aprendem conceitos como o número, a quantidade, a medida, a capacidade, a massa, a área, por meio do jogo. Atividades de culinária e jogos que envolvem números são excelentes para trabalhar isso. Olhem só, outra atividade muito interessante para trabalhar com as crianças. Esse daqui é um jogo da memória feito com tampinhas de garrafa. Você irá pegar tampinhas de garrafa. Em uma delas você irá escrever o número, né? E em outra você irá pintar a quantidade de bolinhas conforme o seu respectivo número. E a criança irá então aprender brincando de uma forma lúdica. Primeiramente, sempre é muito interessante primeiro você dar o brinquedo para a criança, deixar ela olhar, experimentar, né? Para depois, então, você entrar em cena explicando para ela como que funciona, qual é o determinado número, o que o número 1 representa, né? Em forma de bolinha, o que o 2 representa. Outra habilidade, né, da brincadeira, que é a da pré-leitura. Antes que as crianças aprendam a ler, elas precisam desenvolver habilidades de pré-leitura. Duas habilidades mais importantes são a percepção visual e a auditiva. O cérebro deve ser capaz de interpretar corretamente o que ouve e vê, a fim de formar a letra, reconhecê-la e combinar os sons em palavras significativas. Essas habilidades podem ser desenvolvidas através de atividades lúdicas, como jogo de memória, de rimas. Aqui nós temos um jogo muito interessante, também usando tampinhas, né? Aonde você irá escrever as vogais, né? Na forma de caixa alta e na forma de caixa baixa. Primeiramente, sempre mostrando para a criança, deixando ela brincar, pegar, explicando como que funciona o jogo, para depois a criança, então, né, cumprir o objetivo que você tem, né, trazendo esse jogo para ela. Outra atividade, né, feita com tampinhas de garrafa, né? Esse tipo de jogo, de atividade, né, além de ser algo criativo,
você também estará contribuindo, né, com a reciclagem. Olha só que interessante. Você irá pegar uma cartolina, né, ou um cartão, escrever as letras do alfabeto e em cada tampinha você irá, né, escrever as letras do alfabeto e depois dará para a criança para que ela encontre o determinado lugar da tampinha, né, no cartaz que você irá, né, desenhar as letras. Jogo alfabetizar com tampinhas. Também outra atividade para a criança fazer, né, usando tampinhas. Você irá em um papel escrever a palavra que você quer que a criança forme, né, usando os alfabetos aquele que estará escrito nas tampinhas e ela terá que encontrar, por exemplo, café, né? O C, o A, o F, o E, né? Dessa forma, a criança irá se familiarizando aos poucos com as letras, com o alfabeto. Bom, este foi o nosso segundo módulo do curso, o Brincar e o Jogo na Educação Infantil. No segundo módulo, com o tema O Lúdico na Educação Infantil e a importância do brincar. E eu espero vocês no nosso próximo encontro, aonde veremos o terceiro módulo do nosso curso de projeto de extensão, com o tema Os Jogos na Aprendizagem, o brincar e o jogo infantil, segundo Piaget e Vygotsky. Espero vocês. Até